A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Adriano, estamos aqui novamente para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse último trimestre de 2021, onde estamos estudando a revista que tem o tema O Apóstolo Paulo. Deus já tem falado conosco de uma forma poderosa. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem por título Jesus Cristo, este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nesta lição nós vamos estar estudando então sobre o centro da mensagem do apóstolo Paulo, que era Cristo crucificado, o Evangelho de Cristo e Cristo ressurreto. E nós vamos trazer também para a nossa vida qual é o centro da nossa mensagem, qual é a mensagem que nós estamos transmitindo nos nossos púlpitos. A mensagem de Cristo, ela ainda deve ser o centro. Cristo ainda deve ser o centro da mensagem cristã. Nós devemos ter nos nossos púlpitos mensagens cristocêntricas, porque ela é poder para a salvação de todo aquele que crê. O nosso texto áureo está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que nos diz: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, a mensagem de Cristo, a mensagem do Salvador, a mensagem da cruz. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que esta mensagem, ela era escândalo para os judeus e esta mensagem, ela era loucura para os gregos. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, dentro deste tema, deste assunto, nós vamos estar estudando esta lição. A verdade prática, o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz e a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Então, o Cristo crucificado é o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação, porque a verdadeira sabedoria, ela vai vir de Deus, é uma sabedoria que vem do alto, e nós só vamos compreender esta verdadeira sabedoria quando nós tivermos Cristo, este crucificado, ressurreto em nossas vidas. Quando assim nós alcançarmos a salvação, nós aceitarmos a Cristo, nós vamos compreender esta mensagem, a mensagem da cruz, o Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18 ao 25, e o 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Lembrando que é importante você fazer a leitura de todos os versículos da leitura bíblica em classe. O objetivo geral é ressaltar que Cristo, este crucificado, é o centro da mensagem cristã. Então, esse deve ser o centro da nossa mensagem. Nós não devemos distorcer a mensagem do Senhor. Nós não devemos pregar outra coisa a não ser Cristo, o crucificado. Ele deve ser o centro da nossa mensagem. A nossa mensagem, como eu já tenho falado, deve ser uma mensagem cristocêntrica. Cristo no centro. Pois somente desta forma ela vai ser poder e vai alcançar assim pessoas, transformar vidas, mudar aí situações.
porque este evangelho, que é Cristo, que deve ser o centro da nossa mensagem, ele é poder. O objetivo específico são 3. O primeiro é destacar a centralidade da pregação de Paulo. O segundo é elencar as expressões-chave na doutrina de Paulo. E o terceiro é pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Vamos para o nosso comentário. Se você está chegando agora no nosso canal, eu sou o pastor Adriano Ferreira. Nós estamos gravando semanalmente a nossa lição Classe dos Adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Na playlist, dentro da nossa página, nós temos ali todas as aulas salvas, gravadas em uma biblioteca, onde você possa estar assistindo todos os vídeos desse trimestre, do trimestre passado, e assim eu creio que Deus é aquele que vai estar falando poderosamente ao seu coração. Deixe o seu like, o seu comentário, encaminhe essa lição para que mais pessoas venham sim ser alcançadas por esta palavra, porque esta palavra não é minha, mas é a palavra de Deus, que é poder para transformar vidas. Amém? Vamos para a nossa introdução da nossa lição. Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso sua missão de vida foi pregar aos judeus e aos gentios. Então, Paulo, após a sua conversão, aquele encontro real, aonde ele esteve ali com Cristo no caminho de Damasco, aonde Cristo ali o questiona por que ele estava perseguindo a ele. Então, naquele momento, Paulo, ele alcança ali a salvação, tem a sua vida transformada. Então, ele entende agora, a partir dali, que a sua missão, que antes era perseguir os cristãos e exterminar o que para ele era uma nova seita que estava iniciando, agora mudou a sua missão. Agora a sua missão era pregar esse Cristo crucificado, ressurreto para os judeus e para os gentios. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel. Assim, o crucificado foi sua mensagem central. Para ressaltar essa centralidade, devemos prestar atenção nas expressões que destacam em suas cartas: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Então, dentro dessas expressões, nós vamos estar comentando aqui na nossa lição, que vai falar sobre o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Nessa lição veremos quanto a mensagem da cruz traz impacto à nossa vida espiritual e pessoal. O tópico 1 vai nos dizer sobre a centralidade da pregação de Paulo. Então, na parte 1, o mistério da pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus o quanto que este homem ele contribuiu para a teologia, para o cristianismo, trazendo assim um esclarecimento, trazendo assim uma mensagem que transforma a nossa vida. Então Paulo, indiscutivelmente, ele foi assim um homem muito usado por Senhor, muito usado por Deus para trazer assim essa teologia cristã e a doutrina do cristianismo. Suas cartas, baseadas na fidelidade aos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos da doutrina cristã. Então, dentro das suas cartas, nós vamos ver que tiraram ali os fundamentos das nossas doutrinas, das doutrinas de Cristo. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus,
ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Então nós vamos ver na palavra do Senhor que Paulo não foi um discípulo direto de Jesus Cristo, não foi um como Pedro, como João, como Tiago, que caminhou com Cristo, que foi ali chamado por Cristo no início do seu ministério, que foi assim um que teve uma experiência vendo Jesus operar milagres e sinais. Paulo foi diferente. Ele recebeu a própria revelação de Cristo Jesus. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 12, vai dizer: não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele recebeu toda a revelação, aonde ele deixou registrado na Bíblia Sagrada, em suas cartas, do próprio Senhor Jesus Cristo, para pregar o Evangelho sem se opor aos ensinos dos outros apóstolos. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, judeus e gentios são chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e da verdadeira sabedoria. Então, o único meio de salvação e da verdadeira sabedoria é somente através de Cristo, o crucificado, que você vai ter esta revelação. Mas para que os são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo, ele pregava a Cristo, porque Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos para a parte 2. A palavra da cruz é loucura da pregação. Vamos para a parte 2, então, que nos diz: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Em uma das cartas de Paulo, lemos: porque a palavra da cruz é loucura. Está lá no nosso texto áureo, 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Havia uma mentalidade na época paulina em que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação de pecadores fosse consumada era tolice para eles. Nesse sentido, a cruz de Cristo não produzia atração, mas rejeição, pois era um instrumento de suplício e morte. Então a mensagem da cruz, ela era loucura para aqueles que estavam assim ouvindo. Tanto os judeus quanto os gregos, eles ali não tinham atração alguma por esta mensagem, porque para os judeus, Cristo crucificado, aquilo era uma blasfêmia perante o Senhor, devido ao seu modo a qual ele foi morto e foi levantado ali naquela cruz. Na própria lei do Senhor estava escrito que aquele que fosse morto desta forma era dito como maldito. Então, para eles, isso era uma loucura, uma blasfêmia, não tinha atração nenhuma esta mensagem, Cristo crucificado. Já para os gregos daquela época, que estavam envolvidos assim na filosofia de sua época, o Cristo crucificado, devido à sua morte, não trazia nenhuma atração para que eles viessem assim buscar saber o conhecimento da mensagem, saber o conteúdo daquela mensagem. Para eles tinham que ter uma explicação muito mais humana, para que assim eles pudessem estar interessados naquela mensagem. E nós vamos ver que para que venhamos a conhecer e aproximar de Deus,
é necessário que tenhamos fé. Somente pela fé nós vamos ter a revelação de Deus sobre a salvação, sobre a consumação da nossa salvação ali naquele ato de Cristo naquela cruz, o Cristo crucificado que trouxe assim a salvação para toda a humanidade. A parte 3, para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Então nós estamos falando aqui que esta cruz de Cristo, a mensagem da cruz, ela vai chocar a sabedoria humana. Só vai ter o verdadeiro entendimento desta mensagem, desta sabedoria, quando nós assim abrir o nosso coração e deixar assim Jesus transformar a nossa vida. Enquanto os judeus queriam sinais físicos, milagres visíveis, os gregos desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não era um espetáculo suntuoso e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erúdica dos filósofos gregos por causa da sua simplicidade. Então, o Evangelho de Cristo, nós aprendemos que ele é simples. Ele é muito simples, é muito claro, muito objetivo e de fácil entendimento. E pela sua simplicidade, nós às vezes complicamos aquilo que a palavra de Deus está falando, por querer extrair demais ou querer explicar aquilo que está tão claro dentro da palavra de Deus, nós acabamos assim complicando aquilo que é simples perante o Senhor. Então, uma mensagem cristocêntrica é uma mensagem simples, porque o Evangelho, ele é simples, e isso, para os filósofos daquela época, era loucura para eles, porque era uma mensagem muito simples, mas ela era o poder para a salvação. Então, quando nós vamos nos voltar para pregar esse Evangelho simples, ele vai ser poderoso para aqueles que estão ouvindo e vai alcançar a vida do pecador que está precisando alcançar a Jesus. Entretanto, embora simples, a mensagem de Paulo era poderosa em Deus. Então, ela era simples, mas não era qualquer mensagem, era uma mensagem poderosa em Deus. A palavra da cruz preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria humana não o faz. Então, esta mensagem da cruz, ela vai nos preencher toda a necessidade que nós temos, toda a necessidade que o homem tem na alma, toda a necessidade que o homem tem dentro de si. Esta mensagem, que é simples, que é a mensagem da cruz, ela vai nos preencher. Jesus, ele vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, esta mensagem, ela vai preencher as nossas necessidades da alma. Enquanto a sabedoria humana, ela nada pode fazer para preencher aquilo que todo o ser humano tem um buraco dentro do seu coração. E esse buraco que nós temos, nós só vamos conseguir preencher ele quando deixarmos que Cristo venha habitar dentro de nós. O homem, na sua sabedoria humana, ele vai buscar muitos conhecimentos para muitas áreas da vida. E dentro da sua sabedoria limitada, que é humana, ele não vai conseguir entender e saber o que verdadeiramente vai conseguir preencher um vazio dentro de uma alma e de um coração quebrantado. O homem, pela sua sabedoria humana,
ele não vai entender e ele vai procurar exteriormente coisas neste mundo para tentar assim preencher um vazio. Mas a Bíblia, na sua simplicidade, o Evangelho, na sua simplicidade, ele vai demonstrar que somente Cristo, ele vai nos dar a verdadeira paz. Somente o Evangelho, ele vai trazer a verdadeira felicidade. Somente através da mensagem de Cristo, nós vamos compreender o real sentido da vida, porque ele vai nos preencher e vai trazer esse esclarecimento, que não é mais uma sabedoria humana, mas é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? O Evangelho é poderoso para salvar o homem que crê. Logo, para os que perecem, a palavra da cruz é loucura, mas para nós, os cristãos, é o poder de Deus para salvar o ser humano. Então, o Evangelho, ele é poderoso para salvar. Romanos capítulo 1, versículo de número 16, que vai nos dizer assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, a palavra da cruz, o Evangelho de Cristo, ele é poderoso para salvar todo o homem que crê. É necessário crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos alcançar a salvação por intermédio deste Evangelho que é poderoso por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nele se descobre a justiça de Deus. Através do Evangelho, nós vamos descobrir a justiça de Deus. Como está escrito, o justo viverá da fé. Amém? Vamos para o tópico 2 da nossa lição. Deixe o seu like, o seu comentário. É muito importante para nós, é muito importante para que venhamos semanalmente estar deixando aí cada lição. Então, eu quero contar com o seu apoio para que você venha estar assim encaminhando esta aula para que ela venha alcançar mais pessoas, para que o nome do Senhor ele venha assim ser glorificado. O nosso tópico 2 vai nos dizer sobre as expressões-chave na doutrina de Paulo. Algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. Essas expressões vai dizer o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Então vamos entender aí o Evangelho de Cristo, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto dentro da mensagem, da pregação de Paulo, o sentido aí dessas expressões. A parte 1, o Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra Evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo. Então, Paulo, por diversas vezes, ele vai tratar em suas cartas, falando que aquele Evangelho era o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho que ele vai dizer que recebeu lá em Gálatas capítulo 1, versículo 12, recebeu do próprio Jesus Cristo. Esse Evangelho que ele está pregando é uma revelação que ele vai deixar para nós, que ele recebeu não de homem, mas uma revelação do próprio Cristo. Então nós já falamos aqui em Romanos 1,16 que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Então o Evangelho de Cristo. Das 76 ocorrências desta palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas.
Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega evangelho é euangelion, ou prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boas novas, boa notícia, que se leva às pessoas. Então, o evangelho que você prega, o evangelho que eu estou aqui pregando, a palavra de Deus, o evangelho que nós pregamos, ele é boas novas, ele é boas notícias para aqueles que estão ouvindo. Então, ele é poder, esse evangelho. São notícias boas, notícias novas que nós estamos assim levando, que nós estamos assim transmitindo, que nós estamos assim anunciando. E essa notícia que é boa, que é nova, ela é poder para transformar vidas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da sua doutrina a toda criatura. Está lá na grande comissão, Marcos capítulo 16 e o versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus nos deixou esta comissão, que é a grande comissão da igreja. Essa comissão não é só para pastor, essa comissão não é só para obreiro, essa comissão não é só para que tenha um cargo ali dentro da igreja, não. Essa é a grande comissão da igreja de Cristo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então nós devemos pregar o evangelho, porque aquele que crê e for batizado, ele assim será salvo. E ele é poder para salvar e para transformar. Então nós não podemos nos calar, mas devemos estar pregando essa boa notícia, essa notícia nova, pois ela é uma grande comissão que Jesus assim deixou para a sua igreja. Você que me ouve neste momento tem esta missão na sua vida como um cristão, de pregar o evangelho. O evangelho não é o meu testemunho, não. Pregar o evangelho é pregar a palavra de Deus, é pregar a mensagem da cruz, é pregar Cristo crucificado, é pregar Cristo ressurreto. Este é o evangelho, pois ele é poder. O meu testemunho não salva, o seu testemunho não salva ninguém. O que salva é o evangelho. Cristo mandou você pregar o evangelho, pois ele é poder para salvar. Amém? Paulo fez assim e não por acaso identificava sua pregação como o evangelho de Cristo. Então, por diversas vezes ele traz referências assim em suas cartas que ele estava assim pregando não a sua palavra, mas sim o evangelho de Cristo. Não para persuadir, mas o evangelho que era poder para salvar. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus, e um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Então, o evangelho de Cristo, ele é a manifestação do poder de Deus. E este poder divino e dinâmico, ele vai atuar de maneira imediata na vida do pecador. Então, quando o pecador ele se arrepende, quando o pecador ele aceita este evangelho, aceita Cristo, quando ele aceita a Jesus, ele tem uma transformação na sua vida
imediata, porque o Evangelho, ele é poder. Às vezes a pessoa está triste, angustiada, passando por uma situação assim muito difícil na sua vida. De repente ali ela se converte ao Senhor. O seu semblante ele muda, porque essa transformação ela é imediata. Às vezes a pessoa está carregada num semblante de opressão muito grande, mas quando ela confessa a Jesus, ali a sua vida é transformada. Ali o seu semblante ele muda na hora, porque esse Evangelho ele é poder, ele transforma a nossa vida. E nós temos assim a nossa vida mudada, transformada. Porque naquele momento que você confessa a Cristo, o Espírito Santo ele entra no seu coração, na sua vida e faz morada. E ali ele vai trazer para você paz, alegria, gozo, bondade, longanimidade, benignidade. Ele vai trazer na sua vida o fruto do Espírito, para que você venha estar assim, manifestando dia após dia. Amém? Vamos para o tópico 2, que vai dizer sobre Cristo crucificado. Então nós já falamos sobre o Evangelho de Cristo, que era o centro da mensagem de Paulo. Ele pregava este Evangelho, que ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu pela revelação de Cristo Jesus. Cristo crucificado. Em Gálatas 3:1, Paulo escreve: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? A palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante da mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Então, esta mensagem da cruz para Paulo era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura a quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para os que crerem no Senhor. Então, para aqueles que não creem, quando olham ali para a cruz, eles vão ver fraqueza, vão ver fragilidade, vão ver loucura, não vão ter sim o entendimento, não vão ter sim a mensagem, o esclarecimento desta mensagem. Mas para nós que cremos, é poder e sabedoria de Deus. Então o Evangelho, a palavra do Senhor, o Cristo crucificado, ele é poder e sabedoria de Deus. Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente na mensagem de Paulo. Então há um contraste no texto áureo que nós lemos entre sabedoria e entre loucura. E Paulo ele vai relatar sobre este tema. Aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 6. Os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado, e por isso para eles essa sabedoria é loucura. Por isso o Evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo, o crucificado. Então o homem, ele não vai conseguir compreender e alcançar esta sabedoria e esta revelação de Deus quando ele está ali escravizado no pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para que o homem ele venha conhecer esta revelação, é necessário então ele estar abrindo o coração para que assim Jesus ele venha estar fazendo morada. Somente desta forma é que o homem vai ter esta sabedoria para ter esta revelação de Cristo, o crucificado, que outrora para nós, quando não assim tínhamos alcançado esta salvação, era uma fraqueza e era sim
loucura. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. De maneira nenhuma nós podemos deixar de pregar a mensagem da cruz. Esta mensagem, ela deve ser pregada. Todas as vezes que nós abrirmos a palavra do Senhor, nós devemos pregar a mensagem da cruz. Cristo crucificado, pois ela é poder. Infelizmente, em nossos dias, nós temos trocado esta mensagem que é poder por mensagens de convencimento humano, por mensagem de sabedoria humana, aonde vai atuar na vida do ouvinte de uma forma que ele vai trazer uma satisfação para a sua vida, mas não vai trazer na vida dele a conversão, o arrependimento, a mudança, que traz somente quando nós pregamos a mensagem da cruz. Não podemos deixar de anunciar Cristo o crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossas igrejas. Então, está chamando uma atenção aqui para nós que este tema tão importante, ele deve ser assim mais pregado e mais ensinado em nossas igrejas. Vamos para a parte 3, Cristo ressurreto. Não há importância na morte de Cristo se Deus não tivesse ressuscitado, né? Não havia importância nenhuma na morte de Cristo se Cristo assim não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 14, vai dizer assim, olha, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então, se Cristo tivesse morrido ali naquele madeiro e não tivesse ressuscitado, a nossa pregação e a nossa fé seria vã, não teria sentido algum. Mas nós pregamos um Cristo crucificado, mas também pregamos um Cristo ressurreto, um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e apareceu ali para os discípulos, apareceu para os apóstolos. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ele completou a obra da salvação, consumada a nossa libertação do domínio do pecado e a nossa justificação diante de Deus. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus expressa o real significado da cruz. Então, o real significado da cruz, ele vai mostrar Cristo ali pendurado, sofrendo, padecendo, morrendo ali pelos nossos pecados, mas um Cristo assim, voltando, ressuscitado num corpo glorificado por Deus. Ora, a crucificação e a ressurreição formam uma unidade. Portanto, nosso Senhor é proclamado como crucificado e ao mesmo tempo ressurreto. Então, não tem como separar o Cristo crucificado do Cristo ressurreto. Isso é uma unidade, isso anda junto. Mesmo Cristo que morreu, ele ressuscitou. E esse evangelho, ele só é poder. A nossa pregação, ela só é poder. A nossa fé, ela só é válida porque este Cristo morreu, mas ele também ressuscitou para nos dar a vida
eterna. Somente em Cristo nós temos a salvação e a vida eterna. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 3, que vai nos falar agora sobre os efeitos. Esses efeitos que esta mensagem da cruz, ela vai trazer em nossa vida. A parte 1 vai dizer que uma vida no poder de Deus. Então, o primeiro efeito que esta mensagem da cruz ela vai trazer para nós é que nós vamos viver agora uma vida no poder de Deus. Lá na grande comissão, aonde nós lemos em Marcos capítulo 16, a partir do versículo de número 15, que Jesus vai nos enviar, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Jesus vai nos outorgar poder também. Jesus vai nos outorgar autoridade do alto. Ele vai dizer assim, olha, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. É muito interessante, porque é no nome de Jesus. Não é no seu nome que acontece nada. Não é no meu nome que acontece nada. Eu não sou nada. É Cristo que é tudo em nós. Sem Jesus, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós somos completamente dependentes do Senhor Jesus. Então, em meu nome, é no nome de Jesus. No seu nome, demônio não sai. No seu nome, enfermidade não vai embora. No seu nome, não há transformação de vida. No seu nome, não acontece nada. Porque não foi você que morreu na cruz. Quem morreu naquela cruz foi Jesus. E esse Jesus que nós estamos aqui estudando nesta lição, ele nos outorgou poder e autoridade. E ele vai dizer assim, ó, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, estes sinais, que é poder de Deus, eles vão agora nos acompanhar na nossa vida, porque é um efeito desta mensagem da cruz para a nossa vida. É o poder de Deus na nossa vida. Nós vamos viver uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pôde nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas do demônio. Então Deus, ele vai nos usar para isso. Para que o Senhor vai nos usar? Para curar enfermo, libertar as almas do demônio. O Senhor Jesus, ele pode então nos usar. Deus, ele quer me usar. Deus, ele quer te usar para que nós venhamos ser um instrumento de Deus para a salvação do pecador, para curar os enfermos e libertar as almas dos demônios. Mas lembre, é no nome de Jesus. Não é no nome de Paulo, não é no nome de Apolo, mas é no nome de Jesus. Não é no nome de Pedro, não é no nome de João, não é no nome de Maria, mas é no nome de Jesus. Em meu nome, disse-lhe Jesus. Então é no nome de Jesus, porque este nome, ele é poder. Os milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. Então, todos nós que estamos prestando um serviço no reino de Deus, estes milagres, estes sinais, ele deve assim nos acompanhar
Nós não devemos ir atrás dos sinais, não. A Bíblia vai dizer que eles vão nos acompanhar e estes sinais seguirão os que crerem. Na nossa vida, no serviço de Deus, cheios do poder de Deus, estes sinais devem estar sendo acompanhados na nossa caminhada cristã. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Então, esta mensagem da cruz, ela não é filosofia humana, mas é o poder de Deus para a transformação da vida de quem crê no Evangelho de Cristo. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, na parte 1, nós vimos que o efeito da cruz vai produzir em nós uma vida no poder de Deus. Segundo, o efeito da cruz vai produzir em nós uma vida de humildade. Então, quando eu entendo que é no nome de Jesus, que é Ele que está fazendo, de forma alguma eu vou me exaltar com algo. Eu vou sempre dar glória para Deus. Eu vou sempre tributar a Deus toda a honra. Eu vou sempre enaltecer o Senhor por tudo o que Ele está fazendo. Vivendo assim, então, uma vida de humildade. Mateus 5:5 vai dizer assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Filipenses 2:3 vai nos dizer assim, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então a nossa vida deve ser uma vida de humildade. Provérbios 22:4. A recompensa da humildade e do temor de Deus são riquezas, honra e vida. Então, quando nós levamos uma vida de humildade, nós temos uma recompensa. E esta recompensa de Deus é riqueza, honra e vida. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então, quando eu estou sobre o efeito desta mensagem da cruz, eu vou viver assim uma vida de humildade. Toda arrogância, prepotência vai cair por terra e eu vou entender e vou colocar agora os outros superiores a mim mesmo. Esta é o segundo efeito que nós estamos estudando aqui na lição, que a mensagem da cruz traz para a nossa vida. O terceiro efeito é uma vida na dependência do Espírito. Nós vamos entender agora que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo. Não tem como nós darmos um passo sem a dependência dele. Nós dependemos dele para tudo da nossa vida. E nós vamos entender isso quando nós aceitamos esta mensagem da cruz para a nossa vida. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Então, esta mensagem da cruz, ela vai revelar quem realmente nós somos: miseráveis, nus, pecadores, maus por natureza. E essa mensagem, quando nós entendemos isso na nossa vida, nós vamos ver e entender que nós somos completamente dependentes
do Senhor. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, Nós devemos confiar e depender somente no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Esse vai cair e vai ser arruinado. Mas aquele que coloca a sua confiança em Deus, estes vão ser abençoados pelo Senhor. Vão conseguir superar toda essa fraqueza, toda essa limitação, todo esse medo, porque a sua confiança não está no seu braço, não está no que ele tem, no que ele possui, na sua riqueza, não, mas a sua confiança está em Deus. Aquele que coloca a sua confiança na riqueza, ele perde a riqueza, ele perdeu tudo, não tem mais confiança em nada. Aquele que coloca a sua dependência no seu braço forte, naquilo que ele tem, quando ele perde aquilo, foi-se embora. Mas aquele que coloca a sua confiança em Deus, ele nunca vai perder a confiança, porque ele nunca vai perder Deus. Deus, ninguém nunca vai conseguir tirar da sua vida. E assim nós devemos ter esta vida de dependência do Espírito. 1 Coríntios 2,4, Paulo vai dizer, olha, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então o Espírito nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Amém, meus irmãos? Nós estamos chegando no final desta aula de número 5, que falou poderosamente conosco, falando sobre a mensagem do apóstolo Paulo, falando para nós que Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem cristã, que deve ser o centro, assim, da nossa mensagem. Então vamos para a nossa conclusão. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Essa cruz dá conta do Cristo crucificado e do ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura e liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida de poder de Deus, humilde e dependente do Espírito. A mensagem gloriosa da cruz transforma o homem inteiro. Então essa deve ser a nossa mensagem. Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e em breve Cristo voltará para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe você. O nosso muito obrigado por vocês estarem aí nos assistindo semanalmente às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Semana que vem estaremos aqui novamente com a lição de número 6. O nosso muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém.